Salve, salve, concurseiro do Tocantins! Nesse vídeo nós vamos aprender os direitos de férias do servidor público do estado do Tocantins. Antes da gente ir lá para a explicação propriamente dita, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu e-book Guia Definitivo de Como Estudar para Concursos Públicos no estado do Tocantins, onde eu reúno toda a minha experiência do que você deve fazer e do que é totalmente ineficaz para a sua preparação. Se você já estiver perdendo tempo e dinheiro com estratégias ruins que não levam necessariamente ao resultado, você já vai ler aqui nesse guia, vai identificar e vai saber o melhor caminho a ser tomado. Então, vem comigo aqui. Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai estudar o direito de férias dos servidores públicos, tá? Me acompanha aqui, ó, dos servidores públicos do estado do Tocantins. Ok? A gente sabe que isso aí está previsto na Lei 1818, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado. A primeira coisa que a gente vai estudar é a complementação remuneratória, a grana, né? O cash pago quando você vai tirar suas férias. Encontra-se previsto nos artigos 79 e 80 da lei. E a primeira questão aqui é o seguinte: quanto é que você ganha, né? Você vai ganhar aí 1/3 da sua remuneração, ou seja, a sua remuneração é dividida por 3. Por exemplo, né? Vamos aqui a um exemplo, olha só. Se de repente você ganha R$9.000, divide por 3 dá 3.000, então você vai ganhar a sua remuneração, 9.000 mais 1/3, né? 9.000 mais 3.000 que vai dar aí R$12.000. Agora olha só, uma outra questão também é que se você ocupar função de confiança ou cargo em comissão, tá? Que são responsáveis por direção, chefia e assessoramento, vamos escrever aqui embaixo para ficar melhor, né? Função de confiança, FC, ou cargo em comissão, que é C/C aqui no nosso esquema, que são as funções de direção, chefia e assessoramento. A sua complementação ela vai ser paga de acordo com a vantagem daquele cargo que você recebe, ou seja, de forma proporcional ao dinheiro que você recebe para exercer aquele cargo. Beleza? E olha só o pagamento, né? Quando que acontece o pagamento das suas férias? No mês de usufruto, no mês que você vai tirar suas férias, no mês que você vai gozar as suas férias, a administração paga as suas férias. E observação, olha só essa observação aqui. E se você parcelar o período das suas férias, como é que vai acontecer esse pagamento? Bom, esse pagamento ele vai acontecer aí tudo na primeira etapa. Sabe a sua primeira parcela, né? Você foi lá e dividiu suas férias em duas etapas. Uma de 15 dias e outra de 15 dias também. E aí o pagamento vai acontecer nessa primeira etapa, todo o pagamento. Agora a segunda questão que a gente precisa ver aqui é o regime, né? O regime são as regras. Então, encontra-se prevista aí nos artigos 83 e seguintes da Lei 1818, essas regras. E a primeira coisa que a gente vai estudar é em relação ao período aquisitivo, galera. O período aquisitivo é aquele período de 12 meses iniciais de exercício, aqui ó, 12 meses de exercício que você precisa trabalhar quando você entra no serviço público para você ter direito às férias. E olha só que bacana, ó. De acordo com o STJ, ele trouxe um posicionamento aí pra gente no AGINT, que é o agravo interno no RESP, né? Agravo interno no recurso especial, número 190.1884 do estado do Pernambuco. E ele disse assim pra gente, ó, em relação ao período aquisitivo, que ele só se restringe aos primeiros 12 meses, só se restringe aos primeiros 12 meses. E posteriormente não há óbice, ou seja, não há vedação de gozar 2 períodos aquisitivos no mesmo exercício, galera. O que significa dizer que a segunda férias que você vai tirar, não necessariamente você precisa trabalhar 12 meses de novo para tirar ela e você só vai tirar depois que finalizar os próximos 12 meses, né? Não, galera, você pode já se organizar para tirar antes mesmo de completar os 12 meses. E quanto tempo que você tem de férias, né? Como você está vendo aí que eu esquematizei, você tem 30 dias. Você pode acumular esses períodos? Sim, você pode acumular até 2 períodos, né? Então, no final das contas, você vai ter que tirar 60 dias de férias. E você também pode parcelar essas férias, elas podem ser parceladas? Sim, elas podem ser parceladas em até 2 etapas, né?
Então, por exemplo, vai ficar 15 dias, né? Duas de 15. Mas esse parcelamento tem que observar o interesse da administração, vem cá comigo, ó, o interesse da administração e o requerimento tem que ser feito um requerimento do servidor, o que significa dizer que o servidor vai pedir e a administração vai ver se concede, tá, galera? Interesse da administração é o chefe ver se é possível, se é viável, se é interessante naquele momento. Agora olha só, né? O que acontece se o servidor foi exonerado ou demitido? Como é que acontece aí com o restante do período de férias dele? Bom, ele vai receber proporcional aos dias trabalhados dele. Beleza, galera? Então a gente vai ter esse recebimento proporcional. Opa, peraí, acho que é meses, né? Na verdade é proporcional aos meses trabalhados. Vamos organizar aqui, vamos consertar? Beleza, foi. Então olha só, ele vai receber proporcional aos meses trabalhados. E, por exemplo, né? Naquele exemplo que eu te dei lá, que você ganha R$9.000 por mês. Você divide por 3, dá R$3.000. Então, o seu 1/3, a sua complementação de férias é R$3.000. Então, se você trabalhou 12 meses certinho, você ganha R$3.000. Agora, por exemplo, se você trabalhou 6 meses, você vai ganhar R$1.500, ok? E se você trabalhou 3 meses, você vai ganhar R$750. Agora, vem aqui comigo que eu vou lançar uma observação. Olha só, galera, a parada aqui é a seguinte. 15 dias é o nosso marco. Vamos organizar aqui o período de 15 dias. Vamos escrever melhor aqui, né? Vamos deixar só os 15 dias mesmo. Vem cá comigo. Vamos aqui, 15 dias. Então, olha que interessante. Se você trabalhou 15 dias ou mais, ou menos, né? 14 dias ou menos. Então, olha só. Se você trabalhou 15 dias ou mais, vai ser considerado mês integral para fins de férias. Agora, se você trabalhou 14 dias ou menos, a gente não considera, a gente não conta isso para fins de férias, galera. É o cálculo aí proporcional, tá? Joia? E aí, o mais de 15 dias é igual a um mês, menos de 15 dias não considera-se um mês. Agora, uma outra observação. Qual é a base de cálculo utilizada para a gente computar essas férias, né? A pessoa foi demitida, foi exonerada, qual base de cálculo que eu vou utilizar? Horas, a última remuneração da pessoa, né? Porque você tem progressão de carreira, a sua última remuneração você está ganhando mais. Então, olha como é que a lei fala. A contar da data do desligamento. Então, olha só, pessoal, você começou a trabalhar, no começo você ganhava menos, estava no primeiro degrau. Quando você sair, você vai receber lá no último degrau, ó, porque você subiu na carreira. Então, as suas férias serão contadas dessa forma, com base na sua última remuneração. E o servidor que trabalha no raio-x ou tem contato permanente com substâncias radioativas. Como é que funciona as férias dessa galera? Vamos aqui que a gente também tem algumas regras para seguir. Me acompanha aqui, ó. Contato permanente com substâncias radiativas. Eu fico com dúvida aqui se é rádio ou radia. Eu acho que é radiativas. Vamos lá, deixa eu organizar aqui para nós. Vambora. 4 questões, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. A primeira questão é que ele vai tirar 20 dias de férias seguidas, beleza? A segunda questão é que será semestralmente. A terceira é que é vedado acumular, galera. É obrigado a tirar esses 20 dias, beleza? Naquele semestre. E ele vai receber a grana dele, o dinheiro, a bufufa, o faz-me rir, na primeira etapa do parcelamento, logo de cara, entendeu? No primeiro período ali do ano ele já recebe a grana dele, 1/3 da remuneração. E aí vem uma outra pergunta que massa também, bacana. Ó. As férias podem ser suspensas ou interrompidas? E aí, galera, sim ou não? Sim, professor, as férias do servidor podem ser suspensas, mas tem que seguir algumas regras também. Olha só que interessante, né? A primeira regra de todas, a gente tem que fazer uma publicação, ela tem que ser publicada aonde? No Diário Oficial do Estado, é uma publicação oficial. E quais são os casos que ela poderá ser interrompida? Bom, vamos lá. Opa, deixa eu tirar esse quadrado. Olha só, vamos organizar nosso esquema aqui para a gente poder marcar os casos. Beleza? Então vamos lá. Ela poderá ser interrompida no caso de calamidade pública. E a banca não quer saber o conceito de calamidade pública, ela só quer saber que você saiba que existe essa hipótese. Nos casos de comoção interna também. Nos casos de tribunal do júri, você é convocado para ser júri.
no caso de serviço militar, no caso também de serviço eleitoral. E por último, galera, no caso de necessidade do serviço. Mas essa necessidade do serviço ela tem que ser declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que você trabalha, ou seja, não pode ser declarada pelo seu chefe imediato, né? A não ser que você seja imediato ali, subordinado à autoridade máxima do órgão, beleza? Tá bom, professor, minhas férias foram interrompidas. E agora, quando eu voltar, o que que acontece, professor? Bom, o restante do período, né, que é esse período que a gente chama de período pós-interrupção, o servidor tem que gozar todo de uma vez. Não pode interromper o gozo novamente. Ninguém merece, né, galera? Interromper o gozo duas vezes, né? E aí, tem que ser respeitado o período final, tá bom? Para que o servidor possa usufruir ele. Então, o restante do período, após interrupção, ele tem que gozar ele todo de uma vez, o que significa dizer que ele não será interrompido novamente, galera. Beleza? Aí olha só que massa, né, galera? A Lei 1818, ela ainda cuida da questão da prescrição. E é sobre isso que a gente vai falar agora, ó. A gente abriu um tópico aqui da prescrição. Aí ela fala assim, ó, que tem que ser respeitada a prescrição administrativa, né, a acrescida da prescrição administrativa, mas tem uma prescrição de 2 anos também, né? Então, interpretando a lei, eu verifiquei que ela fala pra gente assim, ó, 5 anos da prescrição administrativa, beleza? E depois o servidor vai ter aí mais 2 anos da prescrição prevista na própria 1818. Olha só, 2 anos da prescrição da 1818. Isso tudo dá 7 anos, ou seja, você tem 7 anos para requerer o seu direito de férias. Se você não requerer dentro desse prazo, você não pode mais requerer as férias vencidas que de repente o Estado não te concedeu. Agora, uma observação. As férias que foram suspensas, lembra aquelas que foram suspensas lá no tópico anterior? Sobre elas não recai a prescrição. Olha que bacana, bem interessante isso, né? E o período posterior à prescrição, que é o período que não foi suspenso, né, galera? Que você vai ter que gozar ele todo de uma vez. Como ele não foi suspenso, vai ser diferente. Esse período posterior à prescrição, a gente não aplica a suspensão da prescrição, beleza? Então vamos anotar aqui, não aplica a suspensão da prescrição ao período posterior à prescrição, né? Ou seja, eu vou suspender para quê? Um período que não foi... Eu vou retirar a possibilidade de prescrever para quê? O período que não foi suspenso. Agora, uma curiosidade, tá, galera? Em relação às férias acumuladas. De acordo com o STJ, aquele período aquisitivo, né? Que é o período de 12 meses de exercício, quando você começa a trabalhar, que você tem que trabalhar 12 meses para poder ter direito, ele também é contado para fins de acumulação. Você não perde esse período, viu? Olha que bacana. Isso aí está disposto para a gente, né? O STJ ele decidiu atualmente aí no agravo interno no RESP 1899516, oriundo do estado do Ceará. Beleza? Então é isso aí. Se você quiser dar um print, eu vou ficar passeando aqui pela tela. E aí você vai parando aí nas partes que você quiser ver. Aqui você vê melhor um pouco. Aí, ó. Vê o começo. Já vê o meio também. Aí você vê a decisão da STJ aí, do outro lado. Vê a parte de baixo. E de novo, mais embaixo ainda. Aí, ó. Parte final. Bora enquadrar aqui melhor, pra você poder tirar outro print, pra você ficar de boa também. Beleza? Aí a parte do meio agora completa. E de novo a parte inicial.